Queridos, quem aqui está buscando no Senhor uma resposta? Quem está buscando um milagre da parte do Senhor? O problema, muitas vezes, é o que fazer enquanto a gente não sabe o que fazer. Alguém já se perguntou? Senhor, o que eu faço enquanto eu não sei o que eu devo fazer? Enquanto eu espero, porque quando nós oramos e pedimos a Deus alguma coisa, ou quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, e nós começamos a orar sobre isso, três coisas acontecem. Ou Deus fala sim, ou Deus fala não, ou Deus silencia, e nesse silêncio Ele também pode dizer, espera a resposta chegar. Então, às vezes nós temos o sim, às vezes nós temos o não, e às vezes nós temos que aguardar até a resposta, até que a resposta dele também chegue até nós. Então, quem aqui está vivendo um processo como esse na sua vida, buscando uma resposta da parte do Senhor? Levanta a mão. Então diga, essa palavra é para você. É o processo de nós entendermos o que fazer enquanto esperamos, e o que fazer enquanto não sabemos o que fazer. Hoje eu quero falar com você sobre isso, e eu quero trazer uma história, talvez não muito conhecida de alguns, mas eu quero ministrar hoje sobre a esposa de Manoá. Quem conhece? Ela era mãe de quem? Sansão. Muito bem, temos uma crente aqui, gente. Vamos aplaudir o Senhor? Manoá era o pai de Sansão, tem mais crente, gente. Se ela era a mãe de Sansão, Manoá então era o pai de... Puxa vida, se não sabe, pelo menos chuta, né, meu irmão? Vamos lá, então. Abra a Bíblia aí em Juízes, capítulo 13, versículo 2. Vamos lá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas muita coisa, ou nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu imagino que naquela época era realmente uma grande vergonha uma mulher não ter filhos. Nós vemos isso quando Raquel foi abençoada com a sua gravidez, uma das esposas de Jacó. E Lia tinha muitos filhos. E Raquel, que era a mulher que Jacó amava, não tinha filhos. E aí eu me lembro da frase, da expressão, quando nasce José, ela diz assim, nasceu José, Deus removeu a vergonha. Então, a infertilidade, naquela época, era motivo de grande vergonha. Ainda hoje, mulheres que detêm esse problema, também, por vezes, sentem constrangimento e vergonha, porque as pessoas falam, e aí, quando é que vocês vão ter filhos? Quantas vezes acontece isso, né? E aí uma pessoa que não pode ter filhos fica dá aquele sorriso amarelo, diz assim, pois é, estamos tentando, estamos treinando, aquelas piadas, né? Estamos tentando, estamos treinando, estamos no tempo do Senhor, coisa e tal. Mas, na verdade, quem se sente limitado por alguma coisa, acaba sofrendo vergonha e vexame. Tem pessoas que, óbvio, não querem ter filhos, né? E aí é uma situação diferente. Mas eu digo, quando uma pessoa, quando ela deseja muito, mas ela esbarra num limite, inclusive, nesse caso, um limite físico. Então, nós vemos aqui
de o anjo chegando para essa mulher e dizendo, olha assim, olha só, você é estéril. Eu penso que ela deve ter dito assim, não diga. Você não teve nenhum filho. E ela deve ter olhado para o anjo, realmente, uma estéril não tem filhos. Né? Mas, ali naquele momento, eu vejo que o envio daquele anjo para anunciar o filho, na verdade, nada mais é que uma resposta de oração. A Bíblia não registra a dor e a busca contínua dessa mulher, mas o sonho de toda mulher, na Bíblia, que não tinha filhos, era ter filhos para dar gerações aos seus maridos, para perpetuar a linhagem familiar. Então, nós vemos aqui que, provavelmente, essa mulher, esposa de Manoá, era uma mulher que estava buscando, porque esse homem era um homem temente a Deus, e essa mulher também, e provavelmente ela estava buscando, então, remover esse limite da sua vida, e não por menos que Deus, então, envia o próprio anjo do Senhor para comunicar a essa mulher que, então, ela teria um filho varão, e que ela deveria ter algumas regras, até mesmo durante a sua gravidez, a sua gestação, porque desde o ventre este homem seria um nazireu, ele não veria navalha sobre a sua cabeça, ele também não beberia vinho, e ele teria ali todos aqueles votos que são a respeito do nazireado, tá bom? Então, nós vemos aqui, queridos, que muitas vezes nós esbarramos em questões que nos limitam. E aí, eu preciso entender se aquilo que eu estou buscando de Deus realmente é uma promessa para a minha vida ou não. É claro que a Bíblia diz que a vide no campo não seria estéril, está lá em Deuteronômio 28, onde há bênçãos de promessa, e nós vemos que, trazendo para o sentido dessa pessoa, dessa mulher, ela sabia que havia uma promessa de Deus para as gerações, para as bênçãos que viriam para o povo de Israel. Então, a maternidade ou a paternidade era uma promessa de Deus. Em Abraão, Deus estabeleceu ali uma linhagem de famílias que seriam abençoadas e as descendências seriam multiplicadas sobre a terra. Agora, muitas vezes eu posso estar buscando uma coisa em Deus que Deus não me prometeu. Então, antes de eu sonhar com algo, antes de eu me esborrachar orando ou jejuando, para entender a vontade de Deus, aliás, ou para tentar de alguma maneira mover a mão de Deus, eu tenho que entender se aquilo Deus tem para a minha vida. Se Deus realmente, porque tem coisas, amados, que Deus já disse não, e muitas vezes nós não queremos aceitar o não de Deus. Tem coisas que Deus já falou, ó, isso eu não vou liberar para a tua vida. Você tem esse limite justamente porque eu impus esse limite. E a partir daqui você não vai passar. Como Paulo, que tinha um espinho na carne, Deus disse assim, esse limite eu não vou remover. Esse limite, ele faz parte do teu aprendizado. Esse limite é para que você possa se lembrar de onde você veio. Então, tem coisas que Deus promete, e nós temos que buscar, e aí eu quero falar sobre esse ponto, onde nós, ao termos uma convicção de que estamos mirando na coisa certa, que Deus já nos falou, que Deus já nos prometeu, ou já nos revelou, então o que fazer? Mas antes de mais nada, eu preciso saber se eu não estou forçando a barra com algo que Deus não mandou eu fazer, ou não resolveu me dar. Ou que Deus não resolveu mudar. Amém, queridos? Então, tendo em vista que nós sabemos que aquilo que estamos buscando é algo prometido por Deus, bom, então vamos adiante nisso. Agora, como saber isso? Bom, a Bíblia, ela está repleta de promessas. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas, e nós temos que conhecer essas promessas. E quando nós oramos, se nós tivermos um alinhamento com a palavra, nós não precisamos maiores revelações. Se o que a palavra nos diz,
Se o que a palavra nos diz, ela está em consonância com aquilo que nós buscamos, então nós já temos a revelação e a promessa da própria palavra. Mas tem coisas que são específicas para a nossa vida, tem coisas que nós vamos buscar especificamente para o momento de vida que nós estamos vivendo, e muitas vezes essas coisas não estão ali de maneira específica dispostas na Bíblia. E nós vamos ter que pagar preço em oração para saber a vontade de Deus para aqueles assuntos específicos. Amém? Mas tendo em vista que você já buscou a vontade de Deus, e Deus já te mostrou, Deus já te orientou, Deus já te direcionou. Bom, então nós temos que ir adiante agora no tempo da espera, porque mesmo aqui, quando essa mulher recebe o anjo, ainda o milagre não tinha sido consumado na prática. Ele veio trazer a notícia. Os anjos são mensageiros. O anjo do Senhor veio trazer a mensagem. E em nome de Jesus, hoje você vai levar uma mensagem daqui. Amém? Então, o anjo do Senhor veio trazer a mensagem, mas o filho não estava nos braços no final da mensagem. Mas ali, naquele momento, a partir da liberação da mensagem, a partir da liberação da palavra, ali caminha-se para a concepção dessa promessa. Ou seja, o milagre começou a ser gerado dentro dela. Por quê? Porque Deus falou. É complicado a gente querer gerar um milagre quando Deus não falou nada ainda, né? Mas eu quero dizer que a concepção do teu milagre é o Espírito Santo no teu coração te mostrando, Deus quer te levar por esse caminho, Deus quer te entregar isso, Deus quer fazer isso na tua vida. A concepção do milagre acontece quando o Espírito Santo fecunda o nosso espírito. E a partir daquilo nós entramos num processo de aguardo, de gestação, num processo de maturação, até que o milagre, ele se manifeste na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, a Bíblia, coloca Hebreus 11, versículo 1. Muitos falam de fé, como fé sendo um sentimento muito positivo em relação a alguma coisa. Alguns falam que a fé é assim, eu acredito. É uma coisa assim de energia. E a fé não é bem isso, viu? A fé é a certeza daquilo que tu espera. E você só vai ter certeza depois que Deus te falar, meu irmão. Como é que você vai ter certeza de uma coisa que você espera se Deus não te falou nada ainda? Se a promessa não foi fecundada no teu coração. Se ela não foi concebida no teu espírito, como é que você vai ter certeza? Então, essa mulher, ela entrou num período de certeza a partir daquela visita do anjo. E muitas vezes nós podemos acreditar que fé é uma grande força interior. Gente, não tem nada a ver com isso. A fé é a certeza de algo que foi gerado no meu espírito. Porque já foi gerado, já foi fecundado e agora eu estou certo que vai acontecer. É por isso que é a certeza daquilo que eu estou esperando, porque em mim, dentro de mim, já está posto, já aconteceu. Amém? E a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então essa mulher, ela entendeu, olha, estou agora como se estivesse grávida. O pastor Choque tem um livro, A Quarta Dimensão, que fala sobre isso. Eu estou grávida dessa fé, dessa convicção. O menino ser concebido no campo biológico, isso é simples. Mas dentro dela, antes da concepção biológica, veio a concepção espiritual. O que você tem concebido espiritualmente nesse tempo? O que você tem fecundado no teu espírito? Gente, uma pessoa que tem vida com Deus, ela começa a fecundar o espírito com as promessas. Uma pessoa que tem vida cotidiana com Deus, começa a olhar de uma perspectiva diferente, porque a ação do Espírito Santo vai impactando o espírito dela, e coisas são geradas no espírito dela. O que você tem gerado? Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, muito séria. Você não consegue conceber os milagres de Deus se você não convive
no diário com Deus. Da mesma maneira que uma mulher não fica grávida se não tiver relações sexuais com seu marido, também o crente, ele não concebe no Espírito se ele não tem cotidianamente um relacionamento de intimidade com Deus. É na intimidade que a concepção acontece. É na intimidade que a promessa, ela se torna viva no teu coração. É na intimidade com Deus. E não tem coisa melhor que nós todos os dias temos o nosso momento com o Pai. Amém? Nós não somos órfãos, nós somos livres da orfandade. E hoje, o Espírito que está em nós é o Espírito que clama, Abba, Pai. É o Espírito da adoção, somos filhos de Deus. Amém? Que recebe no seu Espírito essa promessa e essa palavra no seu coração. Abre Romanos 4:20. Então, a partir do momento que nós concebemos essa promessa no coração, nós temos que remover toda a dúvida. Aqui Paulo fala à igreja romana o seguinte: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, ou dando glória a Deus. Então, quando eu recebo essa convicção no meu espírito, que na intimidade foi gerada, eu preciso começar a glorificar o nome de Deus e não duvidar. A dúvida, ela acontece quando nós começamos a fazer muitos cálculos no nosso raciocínio. A dúvida acontece quando nós duvidamos, por exemplo, de uma mãe que recebeu lá, fez HCG, o exame de gravidez? HCG. Fez o HCG e lá o exame diz positivo. Não acredito. Vou fazer de novo. A dúvida vem quando você diz assim, mas é impossível. Como pode acontecer isso? E quando uma pessoa duvida, ela começa a ficar com a alma, com o ânimo dobre. Ela começa a ir para um lado, para o outro, o espírito fica abalado. Mas quando a pessoa tem a convicção formada dentro dela, essa convicção vai sustentá-la. E a maneira que você tem de sustentar a tua concepção de fé é glorificar o nome de Deus. Então, você tem uma promessa. Isso já foi concebido no teu espírito. As coisas deram errado, dê glória a Deus. As coisas não estão dando certo ainda, glorifica o nome de Deus. Não use a tua boca para duvidar. Não use a tua boca para murmurar. Não use a tua boca para desfazer aquilo que foi construído no teu interior. Amém? Continue dando glória a Deus. Então, a fé, ela é base para nós recebermos as promessas de Deus. E a própria Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, receber a promessa com fé implica acreditar no que Deus diz, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. O que Deus te falou? Você está resolvido no seu interior? Deus já te mostrou, isso já está concebido, está sendo gerado dentro de ti. Se isso está sendo gerado dentro de ti, as circunstâncias não podem te governar. Mas o problema é que muitas vezes a nossa fé é apoiada em ideias positivas. Muitas vezes a nossa fé pode estar sendo apoiada em desejos da carne. Muitas vezes a fé ela pode estar apoiada em crer naquilo que eu acho que é o melhor. E não em algo que o Espírito Santo fecundou em nossos corações. E nós temos que saber diferenciar. E eu sempre digo, amados, que a fé, ela não é uma intenção boa. Não é uma intenção positiva. A fé, ela é o resultado da nossa obediência em fazer aquilo que Deus falou conosco, mesmo quando a circunstância é contrária. Amém? Estão recebendo? Mas aqui é interessante nessa história, e eu quero ler ali a partir do versículo 8, Juízes 13, tá? Versículo 8. Vamos continuar a história aí dessa mulher. Olha o que o marido dela fez, porque o anjo apareceu para ela.
E o marido dela então disse o seguinte: então Manoá orou ao Senhor e disse, olha só, ele foi por oração. Veio a palavra do anjo, veio o testemunho da esposa, mas ele não se contentou. Ele foi, Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Então o que acontece? Aqui nós vemos, dentro desse processo de aguardo, a necessidade que muitas vezes nós temos de pedidos de confirmação daquilo que Deus falou. Porque pensa bem, provavelmente esse homem e essa mulher estavam orando por isso há muito tempo. O coração deles estava fecundado já, a concepção estava lá, porém o milagre não acontecia. Dado um certo momento, Deus envia um anjo, agora vai acontecer. A mulher recebeu com alegria e trouxe ao marido. Mas o marido ficou assim, puxa vida, falou com ela, mas não falou comigo. Preciso entender melhor isso. E ele resolve ir para a oração, pedindo confirmação de Deus, do que Deus estava para fazer. E Deus não achou que isso era incredulidade. Pelo contrário, Deus ouviu a oração desse homem e disse assim, anjo, volta lá novamente. Conversa de novo com ela. Vamos lá, vamos explicar um pouco mais. Gente, quando você está aguardando, mesmo que você tenha plena convicção no teu coração, eu sei que quando as circunstâncias batem contrárias, nós, em algum momento, a gente pensa assim, puxa vida, eu preciso dar uma revisada nisso com Deus. Não tem problema. Ora, o teu pai é um pai de amor. E se precisar explicar 50 vezes, ele vai. Amém? Desde que você creia, desde que você não esteja dando um atestado de incredulidade. Mas se você de boa fé dizer assim, Deus, eu preciso entender um pouco mais. Deus, fala comigo, confirma, me dá mais essa confirmação, fala novamente comigo, me dá mais um sinal, me dá mais alguma coisa, porque perdoa a minha incapacidade de te ouvir. Debaixo de humildade, eu tenho certeza que Deus vai novamente estar trazendo luz para a tua causa. Até porque se Ele prometeu, é Ele que garante que vai dar certo. Amém? Então, peça ao Senhor. Se você estiver no vale, se as circunstâncias pede confirmação. Deus, eu preciso de confirmação. Fala comigo. Manda o anjo de novo. E aí eu vejo que algumas pessoas muitas vezes assim, mas pastor, eu tenho certeza, porque Deus falou lá e lá atrás. Mas parece que ela diz que essa pessoa diz que tem certeza, mas o coração parece que não tem ainda. Então peça de novo. Envelheceu a tua convicção? Peça de novo. Continue orando, continue buscando o Senhor, para que a convicção que você teve lá atrás continue viva no teu coração, para que você continue gerando esse milagre. E esse milagre, ele é gerado dia após dia na presença de Deus. Amém? Tiago 1,5, coloca aí, por favor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe é concedida. A mulher e este homem pediram sabedoria de Deus. Queridos, o tempo de espera também é um tempo de instrução. Nós temos que estar atentos às instruções, porque lembra que a palavra é lâmpada para os teus pés, então ela vai iluminar um passo de cada vez. Então esse tempo de espera também é um tempo que você vai ficar conectado no Senhor para ver qual é o próximo passo, qual é a próxima instrução, para que você dê passos um de cada vez. O Salmo 25, versículo 4 e 5, abre para mim aí também, por favor. Salmo 25. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Próximo. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Então, o que o salmista está dizendo? Assim, eu estou esperando em ti, Senhor, mas guia-me nos meus caminhos, mesmo no tempo de espera, mesmo você tendo
a promessa concebida no seu coração, você precisa se manter no caminho certo para que tudo dê certo, amém? Se quer que dê certo, faça certo, mantenha-se certo. Se não dá, errado. Amém? E ninguém quer que dê errado. Então, buscar a direção durante o tempo de espera, buscar a confirmação de Deus no tempo de espera é essencial. Isso também mostra a nossa dependência dele e o nosso desejo, amados, de seguir a vontade de Deus perfeitamente. Então, a oração é o meio pelo qual comunicamos nossas necessidades e recebemos a orientação de Deus todos os dias. É como se nós tivéssemos que manter o nosso coração quente na promessa. É como se nós todos os dias fôssemos para a presença de Deus e ali nós vamos pegar aquela promessa, a Bíblia, bota a promessa, bota o teu altar ali, Senhor, eu vou mexer nisso agora. Vamos mexer junto aqui. Pega a palavra, pega a tua promessa, bota em cima da mesa, trabalha nela. Aí você vai para essas coisas, no outro dia você volta ali no altar do Senhor, coloca a Bíblia, coloca a promessa e discute com Ele novamente. Deus, aqui nós estamos, chegamos até aqui, e agora, Senhor? Vai mostrando o próximo passo. E aí para o negócio. E aí, no outro dia, você bota a Bíblia e de repente começa a ser gerado direções, começa a ser geradas orientações que você vai obedecer por fé. E até as circunstâncias contrárias. Você também coloca em cima da mesa assim, Senhor, mas olha a circunstância aqui. Essa circunstância está pesada. Mas amém, eu glorifico o teu nome do mesmo jeito. Porque se eu tenho uma promessa, eu sei que eu não vou recebê-la murmurando, mas glorificando o teu nome. Então eu glorifico pela circunstância que está contrária. Lembra daquele filme, eu acho que é Desafiando Gigantes, né? Que era filme cristão. Quem lembra desse filme? Cada vez que eles perdiam o jogo, dava uma coisa errada, eles agradeciam, né? Ali tem um bom exemplo, né? De em tudo dar graças, né? E ali, então, a gente vê que eles estavam glorificando o nome de Deus, mesmo com a derrota. Porque quando estamos caminhando na direção das promessas para nossas vidas, tem momentos que nós passamos por vales. A promessa, ela não é uma linha reta. Ela não é uma freeway. A promessa, o caminho da promessa, é um caminho que tem altos e baixos. É um caminho que muitas vezes tem até um caminho quebrado, tem que desviar aqui e voltar para a estrada de novo, né? Então, é um caminho que ele é dificultoso, mas se nós nos mantivermos fiéis todos os dias, buscando entender a voz de Deus e a vontade dele, nós chegaremos lá. Abre então Juízes 13, versículo 13, vamos continuar no texto. Agora, nós precisamos obedecer às instruções de Deus. Olha aqui o anjo fala. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então, queridos, Deus tem uma instrução para que as coisas deem certo na tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento que você diz assim, Deus, eu não sei para onde eu vou, as coisas estão muito difíceis. Deus tem uma instrução para que as coisas se alinhem na tua vida. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é justificação, é equidade. E quando nós entramos nessa equidade, isso requer alinhamento. Mas esse alinhamento começa pelo nosso coração. Não adianta querer alinhar tudo ao redor, se o nosso coração ainda está influenciado, está sequestrado pelo mundo, está sequestrado pela carne. Não. O alinhamento começa no interior. Depois do interior, ele começa a alinhar o exterior. Então, o exterior é reflexo daquilo que Deus já fez em nós. Amém? Então, Deuteronômio 28, 1 e 2, coloca aí. Quando Deus vai fazer promessas de bênçãos, olha o que ele diz. E esse é o poder da obediência. Agora, como vamos obedecer se nós não paramos para ouvir o que ele tem a dizer? Como nós vamos obedecer ou dizer que temos fé se nós não paramos para ouvir o que o Senhor diz para nós fazermos? Fé no quê? Fé numa ideia? Não, meu querido, fé é para dar o próximo passo.
mesmo que ele seja desafiador. Então ele fala assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que poderosa essa promessa. Próximo versículo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ali ele começa a discorrer todas as bênçãos que virão. Então eu quero dizer para ti, meu irmão, se nós ouvirmos a voz do Senhor atentamente, nós vamos obedecer, e obedecermos, nós estaremos vivendo um tempo de bênção. Agora o contrário também é verdadeiro. Se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, e por consequência disso não obedecermos, nós não vamos viver as bênçãos. E aí, quem decide quem vive bênção e quem não vive? É o Senhor ou somos nós? Quem decide? Diga, a minha obediência vai decidir o que eu vou viver. A minha fé vai decidir o que eu vou fazer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, abre ainda João 14, versículo 15. Não adianta nós falarmos que amamos ao Senhor. Como João fala aqui, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Gente, o Evangelho não é uma ideia boa, é uma ideia positiva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. A Bíblia não é um livro de inspiração humana. A Bíblia é um livro espiritual. Se tem mandamentos na palavra, e verdadeiramente eu amo o Senhor, eu vou guardar esses mandamentos. E a minha vida vai ser regrada por esses mandamentos. Eu vou enquadrar o meu coração, a minha vida nessa palavra que vai transformar tudo ao meu redor, inclusive eu. Então eu vejo muita gente chorando. Pastor, Deus eu acho que não me ama. Deus não ouve as minhas orações. Deus te ama. E tudo que Ele tinha que fazer por ti, Ele já fez. Ele enviou o Filho dEle, que morreu no teu lugar. Agora, todo mais, Ele vai te dar também. Já te deu, na verdade. Se Ele não poupou seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Então, Deus não tem problema, Ele não está economizando, Ele não poupou nem o Filho dEle. Deus não está fazendo poupança de bênção, meu irmão. Nem o Filho dEle Ele poupou. Então, agora, mas o problema do homem é que muitas vezes o homem não avança na direção certa. E ele fica vivendo ilusões na terra. Fica vivendo uma perspectiva, tomara que Deus ouça a minha oração. Tomara que um dia Deus ouça a minha oração. Que nem tem uma música aí secular que fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me ajoelhar, me arrebentar, sangrar. É uma poesia, né? Não, se você quiser falar com Deus, dobra o teu joelho e ora a Ele que Ele vai te ouvir. E em secreto Ele vai te abençoar, meu irmão. É assim que funciona, né? Então, nós precisamos buscar essa instrução todos os dias para andar vivendo debaixo de obediência na instrução de Deus. Ainda, abre em Juízes 13, 24, fala assim, Juízes 13, 24. Depois deu a mulher, então aqui vem a confirmação, né? Aqui vem a confirmação do milagre, né? Onde realmente não era só mais uma concepção, não era mais agora só uma gestação, mas é a criança nascendo. Então depois deu a mulher à luz, um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? Então, querido, depois de um tempo decorrido de gestação, a gente não sabe, a Bíblia não fala quanto tempo levou da visita do anjo até o nascimento de Sansão. Mas, se
a coisa foi de imediato, provavelmente 9, 10 meses depois, a criança estava nos braços, né? Se ela saiu dali daquele momento do anjo e já foi cuidar de colocar a fé em prática, 9 meses depois nasceu Sansão. Amém? Agora, se ela não colocasse a fé em prática, ela não faria isso. Talvez ela dissesse, mas não adianta, já fiz tantas vezes, não deu certo, não fico grávida, né? Mas ela foi botar a fé dela em prática. Então, quando nós estamos esperando, nós temos que ter confiança e paciência. Eu sei que esperar é algo terrível, para mim também é. Ainda mais eu que sou uma pessoa dominante, gosto de resultado. O pessoal que ensaia a banda aqui sabe como é que eu sou, né? Eu sou meio agitado um pouquinho, né? Tipo assim, já não estou ficando velho. Eu digo para a Bruna, eu estou ficando velho. Cadê a Bruna? Eu digo para a Bruna, acho que eu estou ficando velho. Eu não tenho mais paciência, né? Então, quando o ensaio começa, eu já quero terminar. Aquelas coisas de velho, né? Então, mas não adianta, gente. Se tratando das coisas do Senhor, Deus vai nos fazer exercer a tal da paciência. Então, tenha santa paciência, em nome de Jesus. Tenha paciência, porque a gente vai passar pela prova do tempo. Salmo 37, 7. Coloca aí, por favor, querido. Salmo 37, 7 diz assim. Vamos ler juntos aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, enquanto o filho está se formando dentro da barriga, não adianta. Ele não vai nascer prematuro, não adianta querer fazer o parto com 2 meses, não adianta, não vai sobreviver. Tem o tempo certo para o milagre se materializar. Então descansa no Senhor e espera nele. Não te irritas por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E muitas vezes tem gente que vê assim, mas pastor, eu faço tudo certo e não dá certo. E aí tem o ímpio que faz errado e dá certo. A palavra do Senhor está dizendo, espera no Senhor, descansa no Senhor, confia nele, não te desespera. A Bíblia fala de Asaf, Salmo 71, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, quando eu vi a prosperidade do ímpio, quase me resvalaram os pés. Mas depois eu me dei conta do fim deles. Então, queridos, não é um problema como se começa, é como se termina. Então, nós queremos um fim nobre, nós queremos que o fim seja a promessa se cumprir em nossas vidas. Nós não queremos uma promessa que venha de maneira desintegrada, sem integridade. Não sei se essa é a palavra certa. Mas uma promessa deformada. Nós queremos uma promessa que ela cumpra o tempo devido, o prazo decorrido, para que ela nasça formosa, para que o milagre aconteça na tua vida de maneira poderosa. Amém? Você está entendendo aí? Isaías 40, versículo 31, coloca aí, meu filho. 40, 31 diz assim, mas os que esperam, gente, a Bíblia mostra que há um tempo de espera. Não adianta querer precipitar, há um tempo de espera. E eu já vi na minha vida que Deus muitas vezes me segurou. Disse assim, filho, eu poderia te dar agora, mas vou te segurar. Por enquanto ainda não. Ai, meu São Jesus, não, por enquanto ainda não. Ai, Uiuia, não, segura. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então eu quero dizer assim, se você está cotidianamente buscando o Senhor, você está renovando forças no Senhor. Agora, se você não está esperando no Senhor, você está olhando para o celular, você está olhando para a internet, você está olhando para os contatos, você está olhando para um monte de gente que não tem uma resposta para ti. Então, primeiramente, renove as suas forças no Senhor, espere nele. E a Bíblia diz aqui que sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, meus amados, não adianta assim, eu estou cansado de esperar. Você está cansado de esperar, porque a tua espera não está sendo no Senhor. Ai, Uiuia.
Você está cansado de esperar, porque você está esperando em pessoas. Você está esperando pelo mundo. Você está esperando pelo sistema. Por coisas ao teu redor. Porque se você estiver esperando no Senhor, as suas forças não vão se esgotar. Mas pelo contrário, você será renovado. Cotidianamente renovados no Senhor. Amém? Quem recebe isso no coração? Amém? Então, a paciência e a confiança em Deus durante essa espera são fundamentais. Deus tem um tempo formoso, perfeito para todas as coisas. Nós precisamos aprender a descansar. Descanso não é uma coisa natural para nós. Principalmente quando ficamos ansiosos, quando ficamos angustiados, quando as respostas não vêm. Nós precisamos aprender. Diga, eu preciso aprender a descansar. Amém? Descansar aonde? Nele. E confiar que tudo isso faz parte do plano dele de crescimento espiritual para as nossas vidas. E por fim, ainda quero ler o versículo 5 novamente. E aqui talvez você vai entender o porquê nesse processo de alcançar a tua promessa, às vezes é tão dificultoso. Aqui você vai entender porquês. Quer ver? Versículo 5 de Juízes 13. Coloca para nós, querido. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. O anjo poderia ter falado até aqui, você vai dar luz a um filho, mas ele continuou. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Gente, Israel estava debaixo da opressão dos filisteus. Então, essa gravidez, esse projeto de Deus não era somente dar um filho para essa mulher, que eu não sei nem o nome, mas é a esposa de Manoá. E sei que ela é mãe de Sansão. Pensa comigo, Sara era estéril? E o que Isaac era? O filho da promessa. Que promessa? Que Deus faria muitas nações. Então a promessa de Sara não era uma promessa qualquer. Era uma promessa de um milagre que transcenderia as tendas de Sara, transcenderia a geração de Sara. Ana queria muito um filho. Ela tinha uma promessa. Ela queria ser mãe. E o sacerdote liberou a palavra. E ela foi e coabitou com Eucana, seu marido. E quando Deus deu o milagre para Ana, Ele deu um filho para ela. Tá legal, agora eu te dei um filho aqui para tu matar, tirar tua vergonha de não ser mãe. O que Deus fez por Ana? Deus trouxe para ela um filho, mas não era qualquer filho. Qual era o filho de Ana? Samuel. Era um homem qualquer? Não, era o grande profeta Samuel. O cara que ungiu Saul, primeiro rei de Israel. O cara que ungiu Davi como rei. Não era qualquer um. Era um grande milagre, porque não era só um filho. Era alguém que teria uma expressão no povo de Israel. Raquel queria um filho. Raquel tinha muita vergonha, porque o ventre dela era fechado. E aí Deus deu um filho para Raquel. Qualquer filho? Não! Deus trouxe um filho que se tornou governador do Egito. Deus não trouxe qualquer filho. Deus não deu um filho somente para matar o desejo da mãe de ter filho, ou para perpetuar a linhagem do pai. Deus deu um filho para transformar a sorte de um povo. Tanto para Ana, como para Sara, como para Raquel. Agora também para essa mulher que nós nem sabemos o nome. Deus deu um filho para ela
mas deu um filho que ia livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus e ia ser juiz sobre o povo de Israel. Deixa eu falar algo para vocês, amados. O teu milagre muitas vezes parece que ele é meio trancadinho, né? Parece que ele não vem com facilidade. Assim como um parto difícil, né? Um parto que parece que o negócio não está bem posicionado ali, está sentado, tá... Mas deixa eu te dizer, parece difícil, mas aquilo que hoje parece difícil, e quando acontecer, vai mudar a tua sorte para sempre. E você será impactado pela novidade de Deus na tua vida. Então não reclame, creia na promessa, renove-se na promessa, porque quando ela acontecer de fato, você verá que a promessa não era só para satisfazer a tua alma, não era só para satisfazer a tua carne, pelo contrário, essa promessa era para dar um grande testemunho do poder de Deus sobre a terra, e Deus vai usar a tua vida como instrumento para que você receba e para que você multiplique poder sobre a terra. É por isso que muitas vezes é difícil, só que muitos não chegam lá, porque param no meio do caminho, porque começam a murmurar, porque começam a desistir, porque começam a duvidar. Deixa eu te dizer, Deus quer curar tua mente hoje. Para de duvidar, você precisa se renovar no Senhor. Continue crendo, continue se renovando no Senhor. Você vai ver que dia após dia, esse milagre vai sendo gerado dentro de ti. E você verá a boa mão do Senhor, a poderosa e boa mão do Senhor se movendo em teu favor. Não acredite nas circunstâncias. Não acredite nas circunstâncias. O Senhor tem mais para a tua vida.